Então, relacionado aí com a pedagogia histórico-crítica, nós temos agora então a psicologia histórico-cultural. São abordagens diferentes, é claro. Uma é a pedagogia histórico-crítica, a outra é a psicologia histórico-cultural. Claro que as duas estão imbricadas, as duas tratam, não tem como falar de uma sem outra, até porque o edital trouxe pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural juntas, no mesmo assunto, no mesmo tópico, no mesmo tema, na mesma parte. Só que são questões diferentes. É claro que podemos dizer que a pedagogia histórico-crítica se baseia na psicologia histórico-cultural, que é mais abrangente um pouquinho, né? Nós já conhecemos a psicologia histórico-cultural porque nós já trabalhamos amplamente com a teoria de Vygotsky. Quem conhece a obra de Vygotsky, a teoria de Vygotsky, as abordagens que Vygotsky trabalha, conhece a psicologia histórico-cultural, porque elas são embasadas, fomentadas, alicerçadas nas obras de Vygotsky, né? Então, nós temos todos nós educadores, de uma maneira ou de outra, já estudamos Vygotsky, que é central na nossa formação, cai em todas as provas de concurso, todas, sem exceção. Então, para nós é fundamental conhecermos a teoria de Vygotsky, porque mesmo que nos concursos anteriores não tenham vindo como psicologia histórico-cultural, mas veio Vygotsky. Então, trabalhou com Vygotsky. Então, a gente... e é um assunto que já tem algumas certezas que nós temos em relação ao que pode cair nessas provas. Uma delas é Vygotsky, porque Vygotsky é o autor mais trabalhado, mais abordado, mais estudado, analisado, implementado nas políticas públicas educacionais atualmente. Então, não tem como não falar de Vygotsky, não tem como a gente não aprofundar Vygotsky. Esse assunto nós precisamos realmente entender, né? Não é fácil, é um assunto, não é trivial, na verdade. Ele é complexo, mas ele é fundamental porque todas as provas caem. E não só Vygotsky, porque quando eu trabalho com Vygotsky, é apenas a obra de Vygotsky especificamente. Mas quando eu trato de psicologia histórico-cultural, eu tenho outros autores que estão junto com Vygotsky, pesquisaram junto com ele, alargaram, ampliaram um pouquinho mais a sua teoria, já que Vygotsky tem uma vida curta, foram apenas 10 anos de produção científica. Então, Leontiev e Luria. Então, esses são os três principais pensadores, cientistas, psicólogos que representam bem a psicologia soviética, que é a psicologia marxista, a psicologia materialista, histórico-dialética, a psicologia de esquerda, a psicologia socialista, né? Então, são os três principais autores representativos da psicologia histórico-cultural. Nós temos aí algumas bases, né? Que é o socio-interacionismo, sociocultural. Vocês também vão encontrar essas mesmas questões. Por que socio-interacionismo? Porque, na perspectiva histórico-cultural, o ser humano interage com uma sociedade. E nessa interação, a interação é que produz o desenvolvimento desse mesmo ser humano, na interação com o social, né, mediado pela cultura. Então, sociedade é um termo menos ampliado, cultura mais, né, ou sociocultura, porque as abelhas também se organizam em sociedade, mas não produzem cultura. Então, quando se fala em ser humano e desenvolvimento, é muito mais pertinente você falar de sociocultura, porque nós temos, então, uma sociedade, né, que tenha como instrumento de mediação, de cooperação entre as pessoas, a cultura, né? Então, por isso, sociocultural. Opõe-se ao naturalismo, essa expressão que Vygotsky colocou, naturalismo, que é aquelas questões inatas, intrínsecas ao ser humano, intrínseca à natureza humana,
ou inata, natural, né? Aquilo que é da essência do ser humano, ele se opõe a isso. O ser humano não nasce pronto. Não nasce pronto. Essa é a perspectiva de Vygotsky. Tudo no ser humano é construído. Qualquer questão de prova que traga de minimamente ou mais ampliado, trazendo a psicologia histórico-cultural, entende que que o ser humano, aspectos do ser humano, que é apenas o ser humano, já vem prontos e acabados, está errada. A não ser nas funções psicológicas elementares, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, né? E opõe-se também ao mentalismo. Mentalismo é o termo que Vygotsky utilizou para poder se referir ao behaviorismo, ou então às psicologias do condicionamento, às teorias do condicionamento, né? Então, é a psicologia soviética, é a psicologia, né, russa, bielorrussa, que Vygotsky era bielorrusso, uma psicologia de orientação marxista, uma psicologia que tem Karl Marx, né? Ele assim, embasa toda a sua perspectiva em Karl Marx. Piaget não fez isso, Vallon também fez. Vallon e Vygotsky foram os dois únicos. Vallon não faz parte da psicologia histórico-cultural, mas também cai nas provas. Mas os dois, Vallon e Vygotsky, tiveram uma orientação marxista, principalmente no que diz respeito ao materialismo histórico dialético. Já a gente fala sobre isso. Então, como que Vygotsky explicava o desenvolvimento humano? Para Vygotsky, o desenvolvimento, o funcionamento do nosso cérebro, nosso desenvolvimento, ele é formado ao longo da história da espécie humana, né, que é uma base, que é a filogênese, que é a história da espécie humana. Então, o nosso cérebro hoje, no período atual, ele é formado, as suas especificidades cerebrais humanas, ele foi formado ao longo da história. Eu tenho que entender a história da espécie humana para eu entender como que o cérebro humano hoje está situado, está desenvolvido. O desenvolvimento individual, é claro, precisa entender também o indivíduo, que é ontogênese, e esse indivíduo na interação com a sociedade, sociogênese. 3 termos que nós precisamos entender, né, que fazem termos-chave para a psicologia histórico-cultural. Ontogênese, filogênese, sociogênese. Ontogênese, o desenvolvimento individual desse ser humano, que está ligado a uma filogênese, que é o desenvolvimento desse ser humano em uma espécie, da sua espécie, da espécie humana. E o desenvolvimento do ser humano no social, sociogênese. Ontogênese, filogênese e sociogênese. É nesses 3 pontos que eu preciso entender o desenvolvimento humano, como indivíduo, como espécie humana e como social. Esses 3 pontos aqui, termos chaves, fundamental na teoria de Vygotsky, histórico-cultural. Uma frase que é literal dele, aqui é Vygotsky, né, colocando o seguinte: qual é o objetivo central da teoria histórico-cultural? Então, eu tirei a frase do próprio Vygotsky que exemplifica bem o objetivo da sua teoria. O objetivo é caracterizar os aspectos tipicamente humanos, apenas humanos, do comportamento, e elaborar hipóteses de como esses aspectos tipicamente humanos se formam ao longo da história humana. O que é isso? Filogênese, né? Ao longo da história humana e como ele se desenvolve durante a vida do indivíduo. Ontogênese. Então, nós temos aqui como que o comportamento, essas características se desenvolvem ao longo da história humana. Nós temos aqui, então, como que se desenvolve aquilo que é tipicamente humano na filogênese, na história da espécie humana. E como que esse desenvolvimento, como que esses aspectos tipicamente humanos estão na vida do indivíduo. Ontogênese. Ele não falou da sociogênese, né, especificamente aqui nesse texto, mas nós então vimos aqui então que são
três termos-chave de Vygotsky. Filogênese, como que se desenvolve os aspectos humanos ao longo da espécie. Filogênese. Gênese, início. Gênese, não entendam Gênese, nem em Piaget, nem em Vygotsky, como os cromossomos genéticos. Não é isso. Gênese é início, é a construção, é o início. Como que se inicia, como que é a gênese disso, como é que é o nascedouro disso. Então, como que é a gênese das questões tipicamente humanas ao longo da espécie humana e como que é a gênese das questões tipicamente humanas na vida desse indivíduo. Ontogênese, vida do indivíduo, filogênese, espécie humana. Então, não tem como não falar do materialismo histórico-dialético de Karl Marx. É impossível não falar sobre isso, porque toda a psicologia histórico-cultural está embasada em Karl Marx e na sua filosofia materialista histórico-dialética. Materialismo, por quê? O ser humano, ele se constrói, as relações dos seres humanos na sociedade, elas se dão na produção da sua existência material. Eles precisam produzir sua casa, sua comida, seu abrigo, sua proteção, material. Isso é material. Então, o ser humano tem uma existência material fundamental na sua constituição como ser humano. Então, o materialismo histórico-dialético, o materialismo especificamente, somos, como ser humano, o que as condições materiais da sociedade nos permitem ser e pensar. Então, eu sou esse ser humano porque estou nessa condição material, social, cultural, histórica aqui. Então, não tem como eu ser um outro ser humano diferente, ou pelo menos não tem como me entender como ser humano, se eu não entender as condições materiais que me permitiram ser humano. Então, eu preciso entender uma sociocultura para entender a mim mesmo como ser humano. Porque as condições materiais que estão ao meu redor é que me permitiram ser esse ser humano. Isso é o materialismo. As condições materiais que o ser humano criou a sua existência. Histórico, é claro, porque nós somos seres históricos. Nós somos seres que estamos... que é uma ação concreta, é um trabalho e uma cultura, é a produção de si mesmo ao longo do tempo. Isso é histórico, né? Então nós somos frutos hoje de uma história. Então eu tenho que entender isso situado nesse contexto, para não parecer que é perpétuo, que é sempre, ou que é algo que foi dado, cai de paraquedas. Não, ele foi construído nesse contexto histórico e social, né? E dialético, por quê? As relações, conflitos e contradições da sociedade, elas se estabelecem e precisam ser entendidas, né, para que eu possa entender esse ser humano. A psicologia desse ser humano, ela está colocada nesses três aspectos aqui. Materiais, históricos e a dialética, porque é a relação do homem com a sociedade, é uma relação dialética. A sociedade constrói o homem e o ser humano constrói a sociedade. É uma relação dialética. E isso não se dá sem conflitos, né? Então, as contradições e os conflitos, elas formam a sociedade nesse sentido. Essa é a base fundamental da psicologia soviética, da psicologia histórico-cultural, né? Que Vygotsky se embasa. Temos que entender isso aqui, aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque volta e meia questões de prova trazem essa perspectiva, né? Porque é o diferencial da teoria de Vygotsky em relação a Piaget, por exemplo. Um desses diferenciais, né? Pontos centrais que nós vamos abordar aqui hoje. Os pontos centrais da teoria da psicologia histórico-cultural. São 6, né? Funções psicológicas superiores, esse é o aspecto mais importante, é o distintivo de Vygotsky da psicologia histórico-cultural. Só o ser humano possui, só o ser humano desenvolve, os animais permanecem nas funções elementares, biológicas, enquanto o ser humano, ele pega a cultura e interage com aquilo que é elementar, que é biológico. E essa interação da cultura com o biológico tem funções psicológicas superiores, tipicamente humanas. É excelente. Temos também signos e linguagem, que é também outra questão fundamental.
Posso chamar de palavra-chave? Posso. Termos-chave da teoria histórico-cultural, né? Internalização e externalização, né? Aprendizagem e desenvolvimento, essas relações, mediação, né? E sociocultura. São os 6 termos que nós vamos trabalhar aqui hoje que diz respeito à obra de Vygotsky nesse sentido. Vou começar com signos, né? O que são signos? Símbolos são mediadores de significados, instrumentos que modificam o psiquismo. Símbolos. Símbolos que eu preciso, que são significados que eu aprendo sobre as coisas. São signos, como por exemplo a leitura, a matemática, a língua, a linguagem, seja de imagem, seja de significados, tudo isso são significados que são transmitidos, mediados numa sociedade, né? E que eu vou aprendendo desde pequeno por meio desses símbolos. Eu preciso desses instrumentos. Se eu não tiver esses instrumentos, eu não consigo aprender. Como é que o ser humano vai repassar para outros seres humanos? Repassar não é uma palavra apropriada à psicologia histórico-cultural, não. Mediar seria mais apropriado. Como é que o ser humano vai mediar para outros indivíduos, para outros seres humanos, os significados daquela cultura sem instrumentos? Tem que ter instrumentos para isso. Tem que ter linguagem, tem que ter matemática, escrita, cultura, esses instrumentos culturais que os seres humanos têm, que eles usam esses instrumentos para mediar os significados daquela sociocultura, né? Esses símbolos modificam o psiquismo humano. Modificam o psiquismo humano, porque com base nisso, nós temos questões tipicamente humanas. Um funcionamento cerebral tipicamente humano, nesse sentido, né? Então, daí, sabendo o que são signos, né, sabendo o que são esses símbolos, nós temos as funções psicológicas superiores, que é um aspecto inerente, central, fundamental da teoria de Vygotsky, histórico-cultural. Olha só, na interação, nós temos as funções biológicas elementares. Todo animal tem aquelas funções elementares, que o cérebro animal ou o cérebro humano já vem com a sua biologia, com seus aspectos biológicos elementares, né? Só que aí, todos os elementos da cultura que o ser humano criou, eu vou internalizando e vou transformando as minhas funções biológicas em superiores a partir dessa cultura. Os animais não fazem isso. Os animais nascem e morrem apenas com as suas funções biológicas mais elementares. Apenas com essas funções. Já o ser humano não. O ser humano, todos aqueles aspectos culturais da sociedade, da sociocultura, são isso que é só do ser humano, ele internaliza e esse material cultural interage com o biológico e aí são produzidas as funções psicológicas superiores. Então não fica só no biológico. Aquilo que é biológico foi transformado pela cultura e fica superior, só do ser humano, né? Então isso, claro, que é de acordo com a cultura. Então, as funções psicológicas superiores, elas são culturais. Elas dependem da cultura, da sociedade e da história para poder se desenvolver, né? Alguns exemplos aqui, mas são vários. Memória, abstração, atenção, resolução de problemas, tomada de decisões. São funções psicológicas superiores, não são só essas 5 não, são várias outras funções, que são desenvolvidas e transformadas a partir de um contexto sociocultural específico. Então, ou seja, são mediadas pelos signos, né? Eu uso símbolos para poder fazer as mediações. Eu estou mediando para vocês agora um conhecimento cultural usando um signo. Qual? A linguagem oral. Poderia fazer só por imagens. Seria a linguagem, o signo seria imagem. O signo que eu estou usando aqui é a linguagem. Então, é mediado pelos signos. Seria mais ou menos assim. Vocês têm um elemento biológico, já pronto, no cérebro, dado pela natureza. Isso é cultura.
da sociedade. Essa cultura, interagindo com a sua biologia própria, que já é dada, forma as funções psicológicas superiores. E aí, essa cultura é situada no História, porque na Idade Média era outra cultura que era mediada. Então, as funções psicológicas superiores de alguém, de algum indivíduo na Idade Média, eram outras. Era de outra forma, outra natureza. Entenderam que é nessa perspectiva que as funções psicológicas, essas funções, elas são situadas em contexto social, cultural e histórico específicos, né? Então, existem primeiro no social, depois no individual. Primeiro na sociogênese, depois na ontogênese, né? Então, nós temos também outro conceito-chave da teoria de Vygotsky, é internalização e externalização. A psicologia histórico-cultural trabalha nessa perspectiva aqui. Olha só, a sociocultura forma o ser humano e o ser humano forma a sociocultura. É uma relação dialética, é um caminho de mão dupla entre ser humano e sociocultura. Então, o ser humano internaliza a sociocultura, internalizou. Processa aquilo ali dentro dele, né? Internalizou. Ele transforma o conteúdo da sociocultura dentro dele em funções psicológicas superiores. Isso é internalização. Então, ele internaliza, ele faz o processamento e externaliza depois. Externalização, que é a reinterpretação, é a atividade pessoal. Por quê? Porque senão nós tínhamos aquele conceito do behaviorismo. O ambiente modela o indivíduo. Isso não acontece. O que acontece é o seguinte: o ser humano recebe da sociocultura significados, sentidos, signos sobre o que é a sociedade, sobre o que é ser gente nesse contexto histórico agora. Isso o ser humano recebe o tempo todo. Mas o que ele faz com isso que ele recebe, ele faz o que quer ou que pode com isso que recebe da sociocultura. Então, ela não modela o indivíduo. O indivíduo internaliza, ele ressignifica e externaliza de uma forma diferente. Então, não é a mesma coisa, porque se não fosse isso, nós cairíamos naquele determinismo cultural de que o ser humano iria receber as coisas de uma sociocultura e ia ser modelado por ela. E isso não é verdade. Internalização, internalizo a sociocultura, faço o processamento e externalizo de uma outra forma, de acordo com minha atividade pessoal, com a minha reinterpretação e com as negociações que eu tenho que fazer em relação a uma sociedade, né? E é nesse sentido que cada um é diferente, mas também pertence a uma mesma sociocultura. É nesse aspecto aqui. E aprendizagem e desenvolvimento é um dos aspectos também fundamentais para a obra de Vygotsky, para a psicologia histórico-cultural, porque é um distintivo dessa teoria. A relação que Vygotsky e os seus colaboradores fazem entre aprendizagem e desenvolvimento. A aprendizagem, para Vygotsky, impulsiona, provoca o desenvolvimento. Isso é fundamental na teoria de Vygotsky. Por quê? Para a psicologia histórico-cultural, atentem-se para isso ao fazer as provas. É fundamental que o indivíduo aprenda para se desenvolver. E não espere, eu vou esperar me desenvolver para depois aprender. Não, não é isso. Ao aprender, eu me desenvolvo. Eu não tenho que esperar. Então, ou seja, cai por terra a prontidão, o pré-requisito, que são termos pedagogicamente incorretos, né, que estão geralmente, quando caem em provas, prontidão, pré-requisito, turma homogênea, está errado, geralmente torna a questão errada, porque vai de encontro ao que Vygotsky coloca. E Vygotsky hoje é um dos centros da pedagogia e da psicologia educacional. Então, para Vygotsky, eu não preciso esperar me desenvolver para depois aprender. Não.
Ao aprender, eu me desenvolvo. Ao aprender, eu provoco o desenvolvimento, eu impulsiono o desenvolvimento. Então, é como um bebê que não está desenvolvido para aprender música. Tudo bem. Mas, segundo a psicologia histórico-cultural, eu não preciso esperar o bebê se desenvolver para depois ensinar música. Ele já pode ouvir música sem estar pronto ainda, porque ao aprender música, sem estar pronto, porque é só um bebê, ao aprender música, isso vai impulsionar, né, o seu desenvolvimento, vai provocar o desenvolvimento, né, dele. Então, é fundamental essas relações. Então, para a psicologia histórico-cultural, a aprendizagem são os instrumentos usados para o desenvolvimento, né? E desenvolvimento, qual é o conceito de desenvolvimento para a psicologia histórico-cultural? Transformação das funções psicológicas superiores. Só o ser humano possui essas funções, porque só o ser humano está dentro de uma cultura, né? Lembra sempre disso. Então, eles trazem importância fundamental da escola. A escola é fundamental para isso, porque a escola provoca aprendizagem. A escola, o cerne, núcleo da escola é o ensino e aprendizagem, né? É o que, aspecto pedagógico, a aprendizagem é o fim da escola. Então, para a psicologia histórico-cultural, a escola tem um papel fundamental. Qualquer questão de prova, de concurso, que negue isso ou que diminua essa importância da escola, está errada. A escola é importantíssima para o desenvolvimento, porque a escola promove a aprendizagem e a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, né? Nesse sentido, então, nós temos um último aspecto essencial, todos são essenciais, os seis que eu coloquei são muito importantes, né? Mas a linguagem tem um lugar fundamental, porque Vygotsky era linguista, psicólogo e linguista bielorrusso, então a linguagem está muito próxima da sua teoria, ele trouxe a linguagem de uma maneira deu muita importância para a linguagem na sua teoria, né? A linguagem, para Vygotsky, ela organiza o pensamento. É claro, nós pensamos, nosso pensamento, o fluxo do nosso pensamento está envolvido com a linguagem, com a forma como, né, nós pensamos usando a linguagem, né? A linguagem e pensamentos estão juntos, seja a linguagem de imagens, seja a linguagem de palavras, oral mesmo, né? Seja como que for, seja como for essa linguagem, nós pensamos usando a linguagem como instrumento. Então, a linguagem é um instrumento que organiza o fluxo do nosso pensamento. A linguagem também tem a função de dar significado e sentido para as coisas, ou de pelo menos nomear esses significados, destacar a qualidade das coisas, estabelecer as relações entre os objetos. Então, a linguagem tem um aspecto fundamental de estabelecer os signos, os símbolos, de nomear, destacar esses símbolos, esses signos, né? Esses significados. A linguagem lida com objetos que não estão presentes. Eu posso falar de coisas que não estão aqui. Então, a linguagem me leva para outros lugares que eu não tenho que estar presente. Olha o avanço psicológico no desenvolvimento humano que a linguagem traz. Eu posso falar, eu posso lidar com objetos que não estão imediatos, que estão longe de mim, à parte de mim, né? E a linguagem também, nesse sentido, tem um aspecto de transmitir e assimilar experiências históricas para gerações posteriores, para a espécie humana, para a filogênese. Então, a linguagem é o aspecto fundamental para mediar os significados e os sentidos, né? E isso para as próximas gerações. Então, linguagem é um aspecto fundamental. Foi o teórico que... Então, sempre que as provas trouxerem linguagem, o
do aspecto bem próximo de Vygotsky. Quero voltar aqui de novo nos 6, porque esses 6 pontos centrais precisam estar bem trabalhados. Ou seja, são 6 termos-chave da psicologia histórico-cultural. Os mais importantes. Podem ter outros também, mas o fluxo das últimas provas de concurso e o cerne, núcleo central da obra de Vygotsky e da psicologia histórico-cultural são esses 6 pontos aqui. Se focalizem neles, não tenham como palavra-chave unicamente, simplesmente, porque depende desse contexto, mas focalizem nos estudos de vocês, nesses 6 pontos, que eles são os pontos centrais, fundamentais, importantes e mais importantes da psicologia histórico-cultural.